está disposto a voltar, depois de dar a cara a tapa, simplesmente voltar para o seu setor, fazer o seu trabalho, porque aqui agora é que nós fazemos falta. Porque em agosto, quem vai fazer falta são os docentes. Porque agora eles estavam lá, todos os alunos estavam lá na faculdade. Agora, que é a época de matrícula, que é a época de vestibular, que é a nossa época de trabalho. É agora que o nosso trabalho, principalmente nas academias, fazem falta. Aí agora nós vamos voltar para lá, vamos fazer o nosso trabalho e depois entrar em greve, sendo que nós não vamos estar fazendo falta? Ou quando que nós vamos lutar? Vamos lutar o ano que vem, o ano de 2013, onde nós não estaremos fazendo falta novamente, porque com a terceirização, com tantos estagiários tomando os nossos lugares, nós não vamos fazer falta, não. E se o governo ele tem disposição, ele pode muito bem abrir, assim como aconteceu em 2007, ele fazer para 2008, mesmo depois de fechar a lei orçamentária. E posso dizer mais uma coisa, a greve de 2005, salvo engano, pelo que eu verifiquei, estudei, procurei saber, nós perdemos, sim, perdemos, porque estava uma luta forte, uma luta de muitas universidades, e que foi mais uma vez dividida. Foi dividida, o próprio comando da FASUB e o próprio comando dividiram o sistema, dividiram a categoria, e por isso perderam. Perderam porque poucas continuaram, de muitas, porque houve uma mobilização para todas entrarem, e na hora que entraram, depois veio acontecer igual está acontecendo aqui agora. Depois de mobilizar tanto de universidades, vem e desmobiliza todo mundo, o governo ele sempre faz isso. Ele sempre fala que nós não vamos, que vai suspender, só se suspender para nós negociarmos. Então, eu só quero dizer isso. Independente se nós vamos ou não suspender essa greve, agora quero que vocês pensem nisso. O governo ele sempre faz isso. E se estamos fortes, para que recuar e depois voltarmos mais fortes ainda? Não, nós vamos ser desmoralizados. Obrigado, Carla. Próximo é o companheiro Mário. Bom, companheiros, eu acho importante nesse momento recorrer à história. E a Carla recorreu à história e mostrou que quando a gente divide o nosso movimento, a gente enfraquece o nosso movimento para atingir os objetivos. E recorrendo à história, a Fazubra me ensinou, e o Sintetufo me ensinou, que foi graças à greve que vocês fizeram em 2007, porque eu ainda não era servidor administrativo, eu era estudante e apoiava a greve de vocês. Foi graças à greve de 2007 que vocês barraram o projeto de fundação estatal. Foi graças à greve de vocês, a greve nossa, que em 2007, após fechar a lei do orçamento da União, a gente conseguiu o reajuste para 2008, 2009, 2010. Então, recorrer à história é importante. Recorrer à história é importante porque, como diz um amigo meu, um filósofo, se nos anos 80 alguém falasse que o governo do PT, quando chegasse no poder, não negociaria com o movimento em greve, eu ia rachar o bico de você no chão. O PT, que foi construído na greve dos anos 80, se a gente falasse lá, quando esse partido chegar lá no poder, ele não vai negociar com o movimento em greve, eu ia ser internado. E é isso que está acontecendo. Uma pressão que o movimento sofre todos os anos, em todos os governos, não é só nesse. Na última greve você sofreu essa pressão também. E aí, pessoal, nós vamos dar crédito para esse ministro que colocou a EBSER novamente no Congresso para ser votado? Nós vamos dar crédito para ele? Nós vamos dar crédito para esse ministro que colocou uma portaria normativa que dá brecha para esse reitor aí colocar ponto eletrônico no hospital para todo mundo? A portaria do MEC. Nós vamos dar brecha para ele? Nós vamos dar crédito para a representação desse ministério que se posiciona contra o anexo 4, que é pauta da nossa carreira? A representação do MEC é contra o anexo 4. Antes era a favor, agora está se posicionando contra. Não temos que dar crédito, pessoal. É claro que nós queremos apoio desse pessoal na nossa greve. Nós queremos todos os apoios. Agora, a gente precisa fortalecer o nosso movimento para derrotar a EBSER.
Porque senão a privatização vai alastrar nos hospitais universitários. E esse movimento é um movimento para aumentar o nosso salário, dar mais dinheiro para a nossa carreira, mas também para defender o hospital universitário. E aí, nessa perspectiva, para finalizar minha fala, que eu coloco aqui a defesa de manutenção da greve, porque fraternalmente os companheiros de Brasília equivocaram a votar o fim da greve quando mais de 47 universidades estavam em greve. Então, a manutenção da greve aqui não. Próximo é o companheiro Ramon. Não sei se está de sol do lado daí não, mas estão pedindo para falar do lado daí para poder escutar. Boa tarde a todas e a todos. Várias falas que me sucederam aqui, eu acho que a gente tem que estar assim, ouvindo, né? E refletindo. Eu acho que a energia ela é salutar, tá? Eu acho que o ponto de vista, mesmo que ele não seja encaminhativo, eu acho que ele tem que ser respeitado. De certa forma, a gente tem que concordar com algumas coisas que foram ditas. Mas nós não podemos perder a responsabilidade. A última assembleia que eu tive, nesse local, eu fiz algumas falas e delineou tudo praticamente na íntegra para o que eu falei. Vamos ter responsabilidade. Eu acho que a questão de recuar ou não, isso é estratégico. É estratégico. Uma fala foi dita aqui. Em um momento da história, nós levamos a greve, aí eu lembro a Dulce, né? Para ad eterno, né? Porque nós somos todos corajosos, vamos lutar contra o governo, e o governo não vai ter coragem de cortar o nosso aumento. E todo mundo sabe no que deu. No que deu. Ficamos a ver navios. Saibam vocês que nesse momento existem categorias que estão negociando com o governo por trás, enquanto alguns outros estão nos insuflando para continuar na greve. Eu não estou entendendo isso. Algumas pessoas que falam aqui para permanência na greve, eles fazem parte dos mesmos grupos que estão nesse momento, na calada da noite, negociando. É isso que vocês querem? Falas bonitas, pomposas, vistosas, mas que não estão refletindo o positivo que é de ou a gente cria juízo, responsabilidade e sinaliza para negociar com o governo, e aí a suspensão é simplesmente a suspensão. Eu acho que a gente tem que pegar mais fôlego, porque a greve ela começa, de repente a gente começa a perder fôlego. O governo, na última assembleia, foi dito aqui, se tiver um documento assinado, e isso foi dito aqui nessa assembleia, aí a gente vai pensar na suspensão. Agora vem o documento, tem pessoas falando que agora quer a tabela pronta, quanto que vai receber, quanto que tem o orçamento. Eu acho que isso é um equívoco. É um equívoco. E para encerrar, fica muito bonito quando algumas pessoas que ao invés de estar pelos campos fazendo um arrastão, tá almoçando em casa, tranquilo, dá uma passada lá no campus, pega o material e depois vem para a assembleia. Eu acho que a luta é aqui, gente. Tem muita cabecinha branca igual a minha. Vamos ter juízo, tá? Eu acho que aqui tem muita gente com responsabilidade. Eu acho que a gente tem que suspender essa greve, tá? Montar um novo cronograma de atividades, que são as assembleias, ou semanais ou de 15 em 15 dias, e acompanhar todo o desenrolar com o governo. Vamos ter juízo e responsabilidade. A fala bonita não é tudo. Responsabilidade